Provérbios capítulo 28, versículo 13. Eu vou ler na versão Ara, Almeida, revista e atualizada. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu planejei de entrar nesse texto hoje, mas hoje só vai dar para a gente arranhar a superfície, e amanhã a gente aprofunda. Sabe esse tema? Culpa, vergonha e consequência. Não é um conceito. Esse tema, culpa, vergonha e consequência, é uma tentativa de expressar um estado emocional. É uma tentativa de expressar um estado de alma que muitos ministros de cura, muitos conselheiros, muitos pastores aqui já tiveram que lidar. Gente que entra no nosso gabinete, na nossa sala de aconselhamento, gente que entra na nossa ministração, senta na nossa frente e a gente percebe nessa pessoa um estado caótico. Culpa, vergonha e consequência é uma tentativa de definir esse estado. Um estado de alma onde, na maioria das vezes, aquela pessoa não tem a menor ideia da profundidade da dor dela. Ela só consegue ver as consequências, ela só consegue ver os sintomas, mas a dor mesmo, está lá dentro, corroendo, matando profundamente, escondido debaixo de camadas e mais camadas de repressão psicológica, porque a pessoa não se acha capaz de encarar aquela dor, aquele veneno. Culpa, vergonha e consequência pretende expressar esse sentimento, e movido pelo Espírito, tirar ele do esconderijo de bicho-papão dele e tratá-lo com simplicidade. Eu me lembro de uma irmã que depois de anos na igreja, décadas na igreja, por causa de um conjunto de doenças físicas que eu entendi como somatização de culpa, vergonha e consequência escondidas nos lugares escuros da alma. Ela estava tendo problema principalmente nos músculos, nervos e ossos. E por causa disso, por causa da doença física, no meio de um momento de muita dor, ela se lembrou de 3 abortos. 3 momentos de sua vida em que ela cedeu a padrões circunstanciais do seu momento e abortou uma vez, abortou 2 vezes, abortou 3 vezes. Nas 3 vezes, ela foi deixada sozinha
para lidar com a sua dor. Nas 3 vezes. Nas 3 vezes, as pessoas responsáveis, junto com ela, por gerar aquelas 3 crianças, que ela agora reconhecia haver matado, nas 3 vezes, não a ajudaram, a abandonaram. E a dor foi tão grande, que ela engoliu a dor de sentir que estava andando na contramão dos seus princípios. Isso é culpa. A dor de imaginar e se sentir horrível olhando para si mesmo com o olhar do outro. Isso é vergonha. Ela sofria a sensação de que isso, mais hoje, mais amanhã, vai ter um preço a pagar. Isso é a sensação de consequência. Quando ela finalmente desenterra tudo isso, no meio de uma somatização física, de dores que ela guardava há décadas, quando isso vem à tona, então ela começa a chorar realmente a verdadeira dor. E só ali Deus começa a tratar as coisas. E só ali o corpo físico, que só estava manifestando o resultado de um conjunto psicológico adoecido, só ali o corpo físico começa a reagir, a consertar, a melhorar. Quando nós pensamos em culpa, vergonha e consequência, nós não queremos pensar só na definição da palavra culpa. Não queremos pensar na definição da palavra vergonha. Não queremos pensar na definição da palavra consequência. Nós queremos ver essas 3 sensações operando junto num ambiente extremamente adoecedor. Uma experiência que a maioria dos ministros de cura presentes aqui já ajudaram alguém pelo menos uma vez a resolver. E se você já ajudou, se você já sentiu isso, você sabe que essa ferida é muito difícil de curar. Essa sensação de culpa, vergonha e consequência misturada numa alma é muito difícil de lidar. Só o Espírito Santo para rasgar a ferida e liberar o pus escondido nas entranhas da ferida. Mas a razão de trazermos esse tema para a gente pensar junto nesse congresso é porque o povo de Deus está confuso sobre como lidar com essa mistura venenosa. Nós estamos vivendo um tempo em que a quantidade de crentes envenenados com isso é grande, mas ao mesmo tempo tem tanta gente explicando e reexplicando as coisas para nós os crentes, que nós estamos perdendo de vista a simplicidade para se resolver questões que já estavam resolvidos. Nesse congresso, a gente vai pensar sobre como Deus sempre resolveu essa mistura diabólica e maligna com razoável simplicidade, e porque nós não estamos conseguindo resolvê-la. A gente não está conseguindo resolvê-la porque nós perdemos o nosso absoluto. Sabe, os crentes que sentem culpa atualmente, eles estão procurando psicólogo, estão procurando psicanalista ou psiquiatra. Pastor, você é contra esses profissionais? Não. Nós temos muitos desses profissionais trabalhando conosco no Ministério Bálsamo de Gileade. Não sou contra os profissionais. Eu sou contra tirar da mão
do sobrenatural, uma coisa que é sobrenatural, e levar para a mão do natural e tentar resolver naturalmente questões que dava para resolver com certa simplicidade. Nós vamos pensar nesse tema durante esse congresso, porque a igreja precisa voltar a entender com simplicidade que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Sabe, Salomão, um dos homens mais sábios de todos os tempos, um homem que normalmente quando ele diz uma coisa não é só aquilo que ele quer dizer. Com simplicidade ele resolve um problema terrível. Ele apresenta de um lado a mistura venenosa de culpa, vergonha e consequência, de um lado, e do outro lado ele apresenta o antídoto. O antídoto para essa dor desgraçada, que a gente vai entendê-la um pouco a pouco durante o congresso. O antídoto para ela é alcançar misericórdia. Quem está atolado nisso, afundado nisso, precisa olhar em algum olhar e encontrar misericórdia, encontrar compaixão. A palavra misericórdia significa sentir a miséria do outro no meu coração como se ela fosse minha. Mas o antídoto para a culpa, vergonha e consequência não é eu ter misericórdia de alguém. Não. O antídoto para resolver o veneno da culpa, vergonha e consequência junto é eu conseguir encontrar misericórdia no olho de alguém. A gente vai aprofundar isso um pouco amanhã, e nós vamos entender que eu preciso encontrar misericórdia nos meus próprios olhos. Eu preciso ter misericórdia de mim, eu preciso sentir a minha própria miséria, mas eu preciso encontrar essa misericórdia nos olhos de alguém. Eu preciso olhar para alguém e perceber que alguém me vê com misericórdia no meio da minha desgraça. Mas é mais, eu preciso conseguir ver a misericórdia nos olhos da divindade que me cobre, do Deus que é sobre mim, do poder superior sobre a minha vida. Quando alguém vítima dessa tensão espiritual de culpa, vergonha e consequência consegue olhar e ver misericórdia em outro olhar, então ele é invadido pela sensação de esperança, porque a culpa, a vergonha e a consequência rouba de nós a percepção de algum bem em nós. Essa doença pode ser curada. Há muitos anos atrás, eu e a Berê encontramos uma moça caída no banheiro. Nós fomos chamados lá para socorrer alguém. A pessoa que nos convidou era membro da nossa igreja e ela tinha alguém visitando ela. E a moça que a visitava estava fugindo da sua família,
porque ela engravidara na roça, num lugar distante. E ela foi escondido para a casa dessa conhecida na cidade para fazer o aborto lá longe. Acontece que nos jeitos lá de fazer aborto, ela desmaiou no banheiro. E eu sou de uma época em que quando as pessoas ficavam desesperadas, elas chamavam o pastor. Agora elas não fazem mais isso, mas naquela época faziam. E eu e a Berê fomos socorrer aquela pessoa dentro do banheiro, nua, exposta, ensanguentada. E fomos nós que a levamos para o pronto-socorro e a socorremos. Assim que essa moça voltou a si, super maltratada pelos médicos e enfermeiros, porque por alguma razão eles entendiam que aquela moça era culpada da sua própria desgraça, e eu não posso discordar muito deles. E eles não cuidavam dela com carinho, com jeito, mas cuidavam de uma forma que tentavam fazê-la sentir que ela era culpada. Você não devia ter feito isso, você devia ter pensado antes de fazer. E quanto mais eles a tratavam mal, pior ela ia ficando. Nós ficamos madrugada adentro com aquela moça. E lá pelas tantas, ela foi liberada. Ela mal conseguia olhar para a gente. O desejo que havia no coração dela era de cometer suicídio assim que desse uma liberdadezinha. Assim que ela estivesse livre, essa era a visão dela, de cometer suicídio. Nós levamos aquela moça para a nossa casa. E por algumas semanas, nós usamos de misericórdia com ela. E vou te contar a verdade. Eu tenho certeza absoluta que essa foi a única razão para ela não cometer suicídio. A única razão. O veneno grosso, espesso, da culpa, vergonha e consequência, encontrou o antídoto numa casa, numa família. Em alguns pares de olhos que olhavam para ela com misericórdia. Salomão está dizendo assim: se o veneno entrou na sua alma, está prestes a te matar, você precisa de um antídoto rápido. E você precisa desesperadamente encontrar um olhar que te olhe com misericórdia. Amanhã a gente vai aprofundar isso, mas hoje eu quero fechar com isso. Hoje eu quero fechar ajudando você a entender que a misericórdia está disponível para você, e que o nosso Deus é o Deus da misericórdia. Eu me lembro de uma pessoa que havia praticado a homossexualidade por muito tempo. Ele se converteu e ele estava lutando para se libertar do homossexualismo. Ele havia se prostituído com muitos outros homens e feito muitos programas onde vários homens estavam com ele no mesmo quarto de motel. Muitas vezes fazendo por dinheiro, muitas outras vezes fazendo por prazer, entre aspas.
Mas ele se converteu, estava lutando para mudar seu caminho. E eu me lembro que no meu treinamento para a cura interior, nós fizemos uma ministração e ele estava lá. A dor que ele manifestava enquanto chorava era esse veneno: culpa, vergonha e consequência. Uma sensação de para que eu fui fazer aquilo? Eu sei que vocês não me olham com bons olhos. Eu sei que vou pagar caro por isso. Essa mistura dominava a alma dele. E enquanto ele chorava de dor, ele se lembrou de um dos momentos mais vergonhosos que ele tinha vivido. Ele se lembrou e começou a chorar e a descrever a cena. Ele diz que estava num quarto de motel com vários homens e todos eles ajudaram a apagar aquele momento. E ele chorava porque ele disse: Jesus está lá naquele quarto. E ele chorava e falava: Jesus está lá naquele quarto. Eu conheço Jesus. Então eu perguntei para ele: quando você olha para os olhos de Jesus, o que você vê? Então ele começou a chorar ainda mais e a dizer: Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Mas como Ele pode me amar? Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Mas como Ele pode me amar? Eu estou te contando essa história para te dizer que todas as vezes, sem exceção, todas as vezes, sem exceção, todas as vezes, sem exceção, que você ousar olhar para os olhos de Jesus, você vai ver apenas uma coisa lá: misericórdia. E se você conseguir ver misericórdia, você encontrou o antídoto. Se você conseguir achar a misericórdia, o antídoto está pronto. Sabe aquela mulher que estava doente e resgatou 3 abortos? Ela passou toda a vida de crente dela sem ver a misericórdia. Ela passou toda a vida de evangélica dela, décadas na igreja, tentando compensar a Deus, tentando compensar a si mesma, tentando compensar o mundo. Ela não se casou, não teve mais filhos, não pôde viver a vida em família. E eu não posso provar isso, mas eu aposto 10 contra 1. A gente vai falar mais disso no congresso, que ela só estava se sabotando para se obrigar a pagar o preço da culpa, vergonha e consequência que ela sentia. Até aquele momento específico, ela nunca tinha conseguido olhar nos olhos do seu Deus e ver misericórdia lá. Eu achei tão legal que Deus me fez estar ali, e que Deus usou os meus olhos para olhar para ela com misericórdia. A misericórdia que vai te libertar nesse congresso de culpa, vergonha e consequência não é a misericórdia que você usa com o outro, não é a misericórdia que o outro usa com você. É a misericórdia que você consegue ver no olhar do outro. Se o outro tem misericórdia, mas você não consegue ver, não funciona. Você precisa ver a misericórdia no olhar do outro. O olhar do outro
é o espelho onde a misericórdia reflete e entra na gente. E entra como um antídoto mesmo, apagando a escuridão e acendendo a luz dentro da gente. O antídoto é a misericórdia. E Deus tem misericórdia. E Deus colocou gente na sua vida para ter misericórdia. E Deus está movendo as coisas nesse congresso para te capacitar a ver misericórdia no outro. Deus está capacitando você a ter misericórdia de você.